Pessoal, vamos falar sobre titulação, tá? Titulação é uma forma de você poder encontrar, calcular, medir a concentração de uma substância, tá? Para isso, você usa o quê? Você usa este aparato que está aqui, ó. Tá vendo esse desenho aqui, ó? Esse aparato que está aqui. Esse aqui nós chamamos de Erlenmeyer, tá certo? Esse aqui é a bureta. E você observa que a bureta ela está sendo ligada a um suporte aqui, tá? Esse suporte é o suporte universal colocado aqui. E aqui dentro da bureta você vai colocar uma solução que é chamado de titulante. Esse aqui é o titulante, tá certo? E aqui pode ser um ácido ou uma base, ok? E aqui embaixo, onde você vai colocar Erlenmeyer, é a substância que você quer medir ou calcular a concentração que está desconhecida, tá certo? Então aqui é o que você conhece e aqui você desconhece. Para fazer isso, aqui nessa parte aqui de baixo, você coloca a substância, né, logicamente a que você não conhece, junto com uma fenolftaleína, tá certo? Que é um indicador. Como aqui é colocado uma titulação de ácido e base, então você vai colocar uma coisa chamada fenolftaleína, que é um indicador de ácido-base. E fenolftaleína é o seguinte, ele muda de cor, ele é um indicador. Então vamos supor assim, se a fenolftaleína estiver na cor rosa, então aqui fica na cor rosa, quer dizer que essa substância vai ser o quê? Vai ser básico. Se esse aqui ficar incolor, então você coloca a fenolftaleína na substância que tiver aqui, ela for incolor, então ele é ácido, ok? Então vamos dar uma olhadinha no problema, tá certo? Uma vez colocado dessa forma aqui, um problema que tem a ver com isso aqui, ó. Então o que ele fala? Em uma titulação, portanto você tem que imaginar um aparato desse jeito aqui, tá certo? E nessa titulação foram usadas 30 ml de NaOH, hidróxido de sódio, a 0,2 mol por litro. Tá vendo que ele colocou já o volume e a concentração? Volume e a concentração, se você conhece o volume e a concentração, então o hidróxido de sódio está aqui. Sendo assim, para titular quem? Então quem que é o titulado? O titulado é o que está aqui embaixo. Esse titulado é esse aqui, ó, solução de ácido sulfúrico. Para titular 50 ml de solução de ácido sulfúrico. Então vai colocar o ácido sulfúrico aqui. Junto com a fenolftaleína, tá certo? O problema não fala sobre isso. Tá? Ele não fala. Então subtende-se, tá certo? Que o ácido vai ficar aqui, tá certo? E você quer calcular a concentração desse ácido aqui, ó. Titular 50 ml de solução ácido sulfúrico. Então é aqui que você vai ter que encontrar a concentração dela. Ok? É do ácido sulfúrico que ele quer. Ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo? Sempre vai ter que precisar do quê? De uma coisa, tá certo? Chamada equação. Equação química tá dado aqui, ó. Então você tem, já está balanceado, o hidróxido de sódio, que é esse aqui. O ácido sulfúrico, tá certo? Que é esse aqui. Aqui tem um erro, né? Tá certo? Não veio aqui a flechinha, tá certo? Mas tem a flechinha aqui. Que vai dar o que? Em água e sulfato de sódio, que é o sal, tá certo? Bom, então ele quer saber qual é a concentração em mol do ácido nessa solução, porque é isso que ele quer saber. É o titulado. Tudo que você quer saber é do titulado. O que é o titulado? Está aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Basta entender o seguinte, tem que obedecer essa equação que está aqui. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha nessa parte. Então, observe o seguinte, tá certo? Você tem 50 ml de solução de ácido sulfúrico, o ácido sulfúrico está aqui. Se você coloca fenolftaleína, tá? Você colocando fenolftaleína aqui, tá? Então, vamos supor aqui, ó, fenolftaleína, ok? Então, vou colocar aqui, ó, fenolftaleína, tá certo? Fenolftaleína. Eu coloquei aqui. Se está no meio ácido, ele fica o quê? Incolor. Então, a fenolftaleína no meio ácido, né? Ele fica o quê? Incolor. Então, aqui fica incolor. E aí você tem o quê? Você começa a pingar, porque aqui você começa a
mexer aqui nessa torneirinha que está aqui. Então você começa a mexer nessa torneirinha, começa a pingar. Começa a cair o quê? Ácido. Quando ele começa a cair, base no ácido, então o que acontece? Continua sendo incolor, até que quando você tem uma quantidade acima, né, de base, começa a ficar com uma outra cor que é a rosa, então quer dizer o quê? Que isso aqui ficou o quê? Básico. Então você fecha. Tá? Ao fechar, você vai ler aqui o quanto que caiu. E quando você vai observar, caiu quanto? 30 ml. Então caiu 30 ml de hidróxido de sódio, tá certo? Você sabe qual é a concentração dele. Quando deu 30 ml, isso aqui começou a ficar o quê? Começou a ficar rosa. Ok? Sendo assim, o que você vai observar assim, ó, quando ele começa a fazer a ponto de viragem, que ele chama de mudança de cor, aí você fecha a torneira, faz a leitura e deu esses 30 ml aqui. Ok? Só que aí você quer calcular o quê? O objetivo é calcular a concentração aqui do ácido. Tá certo? E você obteve aqui esse 30 ml. Todo esse aparato aqui está sendo feito só para medir o volume que caiu aqui, ó, o volume, nesse caso, da base. Tá certo? Bom, qual a primeira coisa que você tem que observar? É a partir dessa equação que está aqui, ó, é de 2 para 1. Duas bases está para 1 ácido. Duas bases está para 1 ácido. Tá certo? Então o que a gente vai calcular primeiro é isso aqui, ó, 30 ml de NaOH a 0,2 mol por litro. Então agora vamos calcular a quantidade de mols do ácido, tá certo? Então aqui, ó, quantidade de mols do ácido, que seria esse ácido aqui. Porque é isso que ele quer saber, né? Ele quer saber, para chegar nisso aqui, concentração molar. Para chegar na concentração molar, como eu já tenho 50 ml, que é o volume, eu preciso saber quantos mols eu tenho. Você tira daqui, ó, você tira a partir da base. Na base eu tenho quanto? A concentração da base, que é de quanto? 0,2, e o volume. O volume é esse aqui, ó, 30 ml, quer dizer 0,03 litros. Então aqui eu coloquei 0,03 litros, que é esse aqui, e a concentração molar, que é 0,2 mol por litro. Você tem que transformar mililitros para litro, por causa disso aqui, ó. Aqui está em litros, né? Então transforma isso aqui para litros, que é 0,03, tá certo? Fazendo essa conta, você tem 0,006 mols. De quem? Da base. Então a base eu tenho 0,006 mols. Agora volta para a equação aqui, tá? Chegando na equação aqui, porque ainda não cheguei o quê? Não cheguei no número de mols do ácido. Da base eu calculei. Tá vendo? Só essa parte aqui, como eu quero saber dessa parte, só pego esses dois primeiros. 2NaOH mais ácido sulfúrico. E você observa que existe uma relação de 2 para 1. Então aqui é 2 para 1. Tá certo? Sendo assim, como eu estou usando 0,006 mols, então eu coloco aqui embaixo 0,006 mols. Eu preciso de quanto de mols de ácido? Coloco aqui. Regra de 3. Fazendo essa regra de 3, eu tenho 0,006 dividido por 2, que me dá quanto? 0,003 mols. Tá certo? Então, calculamos então o número de mols do ácido, que é quanto? 0,003 mols. Aí, na letra B, ele pergunta o quê? Essa aqui é a letra A, tá certo? Então, isso que eu acabei de responder, calcule a quantidade de mols do ácido, que é esse aqui. Na letra B, a concentração. Concentração molar é número de mols, que eu acabei de calcular, que é 0,003, dividido pelo volume. O volume é de quanto? O volume desse aqui, ó, 50 ml. Então aqui fica o quê? 50 ml em litros é 0,050, tá? E aqui, ó, o número de mols que eu acabei de calcular. E fazendo essa conta aqui, essa divisão, eu vou ter o quê? Que a concentração molar do ácido é 0,006. 0,06, desculpa. Então a concentração molar do ácido é 0,06 mol por litro. Ok?